Olá, meus pré-universitários. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso EBS Matemática. E hoje vamos trabalhar com a parte mais técnica de função ou aplicação. Primeiro, como observar se uma relação binária é ou não uma função a partir do diagrama. Pois bem, nós devemos observar que todos os elementos do conjunto de partida estejam relacionados e uma única vez. Portanto, observe que essa relação é uma função. Por quê? Os 5 elementos do conjunto A estão relacionados e uma única vez. Portanto, o exemplo 1 é função. Agora observe que o exemplo 2 já aparecem dois problemas. Quais são eles? Primeiro, o primeiro elemento ele está com duas relações. Já não é função. E para piorar a situação, o segundo elemento não tem nenhum tipo de relação. Pois bem, perceba que essa relação binária não é uma função, pois um elemento tem duas relações e um outro elemento do conjunto A não teve nenhuma relação. É obrigatório que todos estejam relacionados e que seja uma única relação para cada elemento. Então, o exemplo 2 não é função. O exemplo 3, veja que no conjunto A, que é o nosso conjunto de partida, os 5 elementos estão todos relacionados e uma única vez. Guarde para analisar no diagrama se é função ou não. Eu olho para a partida. Todos relacionados e uma única vez. Portanto, o exemplo 3 também é função. Agora, para observarmos se o gráfico é de uma função, o procedimento é muito fácil. Vamos traçar retas verticais sobre o gráfico. E cada uma deve tocá-lo em um único ponto. O exemplo 1, observe que é função. Por quê? Se eu traçar algumas retas verticais sobre o gráfico, cada uma das retas toca o gráfico em um único ponto. Portanto, o exemplo 1 é função. O exemplo 2 também é função, pois se eu traçar algumas retas verticais sobre o gráfico, cada uma delas vai tocá-lo em um único ponto. O exemplo 2 é função. Já o exemplo 3, observe que não é função, já na primeira reta que eu for traçar. Ao traçar a primeira reta, olha aí, tocou em 2 pontos. Tocou em 2 ou mais pontos, já não é função. O exemplo 4 é função também, porque se eu traçar algumas retas verticais sobre o gráfico, cada uma delas irá tocar em um único ponto. Outros conceitos importantes acerca de função é a ideia de domínio e imagem. Perceba que o próprio conjunto de partida é o domínio, porque todos estão relacionados. Nessa função, o domínio é formado pelos elementos 2, 3, 7 e 9, ou seja, o próprio conjunto A. Já a imagem são os elementos que estão relacionados no contradomínio. Então, a imagem dessa função são os elementos 2, 4, 5 e 6. Imagem 2, 4, 5 e 6. Já aparece uma diferença em relação à relação binária. A função, o conjunto de partida é o próprio domínio. Já o contradomínio, ele é o conjunto B, mas a imagem pode não ser o conjunto B. Pode ser o subconjunto de B, pode ser uma parte de B. Nesse caso, só os elementos relacionados. 2, 4, 5 e 6. Logo, o elemento 10 faz parte do contradomínio, mas não faz parte da imagem. Agora, um assunto recorrente em vestibulares é a análise do domínio e imagem de uma função graficamente. Muito fácil. Sua obrigação é, entre aspas, observar a sombra que o gráfico faz no eixo X, vai encontrar o domínio, e a sombra que o gráfico faz no eixo Y, vai encontrar a imagem. Vamos observar aqui. No exemplo 1, o domínio da função vai de menos 2 a 1. Observe que, ao percorrer o nosso gráfico, nós começamos em menos 2
e vamos passando pelo plano cartesiano até chegar em 1. Se eu tivesse aqui uma lâmpada, ela estaria fazendo sombra no eixo x do -2 até o 1. Esse, pessoal, é o segredo. É como se eu estivesse observando a sombra do gráfico nos eixos cartesianos. Eixo x, domínio, eixo y, imagem. Portanto, a função percorre o x de -2 até 1. Logo, o domínio é fechado em -2, pois nós temos a bolinha fechada, então o elemento -2 vai entrar, até o elemento 1. Então, qualquer valor real no intervalo de -2 a 1 fará parte do domínio dessa função. Já a imagem, observe que começa a partir do zero. Não há nenhuma parte do gráfico na região negativa de y. E a sombra do gráfico vai até o elemento 4. Logo, a imagem é de 0 até 4. O exemplo 2, o estilo vai ser o mesmo. Nossa obrigação é olhar para a sombra do gráfico no eixo x e no eixo y. Veja que a função começa a correr pelo eixo x no -2 e vai de forma contínua até o x igual a 3. Logo, o domínio da função é fechado em -2, bolinha fechada, até fechado em 3. Olhando para a imagem, eu observo que a sombra do gráfico vai de -1 até 4. Logo, a imagem é o intervalo fechado em -1 e aberto em 4. O exemplo 3 já é um pouco mais difícil. Observe que essa função ela vem do menos infinito. Então, ela percorreu em x todos os valores negativos. Mas ela não tem valor no zero. Lembre-se que o ponto em cima do eixo y vai ter o x igual a 0. Mas nós temos dois valores abertos. Isso quer dizer que não terá o x igual a 0, que já começa a ter x no próximo número depois do zero. Logo, o nosso domínio é qualquer valor real, pois esse gráfico percorre o x todo na parte positiva. Então, nós temos a parte negativa de x, a parte positiva de x, mas não temos o zero. Logo, o domínio dessa função são todos os reais, com exceção do zero. Logo, eu coloco o asterisco para indicar que são os reais não nulos. Já a imagem, basta você olhar para o eixo y. Veja que a nossa função, o nosso gráfico, vai ter um valor muito próximo de 1 em y e vai chegar também próximo de 2, está aberto em 2. Logo, o intervalo entre 1 e 2 é imagem. Da mesma forma que o intervalo entre 0 e -2, pois essa curva ela vai se aproximar de x, mas não vai tocar. É a ideia de assíntota. Se aproxima, mas não toca. Logo, vai de -2 a 0. Eu tenho aí duas partes da imagem e vou conectá-las através da união. Nós teremos a imagem aberta em -2 e aberta em 0, unido a aberta em 1 e aberta em 2. A imagem foram dois intervalos e eu tenho que fazer a união deles. Portanto, eu utilizei, logicamente, a operação união. Já o exemplo 4, fique bem atento que é um pouco mais difícil. Olhando para o eixo x, observe que ele vai de -2 até -1, nessa parte. Depois há uma quebra do gráfico, que vai de -1 a 1. E depois outra quebra do gráfico, que vai do 1 até o 2. Mas quando eu junto essas três partes, eu tenho uma função que vai de -2 até 2, passando por todos os elementos de x. Logo, o nosso domínio é aberta em -2 e aberta em 2. Eu tenho os valores contemplados entre -2 e 2. Observe que as extremidades não entram. Aberta em -2 e aberta em 2.
Já a imagem são apenas dois elementos. Veja que, tanto nessa parte da função à esquerda quanto na direita, eu só tenho um valor para a imagem, que é o 2. E o intervalo, nosso gráfico, que vai de -1 a 1, eu só tenho um valor também para y. Portanto, são apenas dois elementos. Eu não posso utilizar o intervalo. Eu vou utilizar as chaves. A imagem é composta pelos elementos 1 e 2. Não é intervalo, pessoal. Cuidado! Eu vou utilizar os colchetes para dar ideia de intervalo. Algo que vai de um valor a outro. Aqui não. Eu tenho exatamente como imagem dessa função os elementos 1 e 2. Algumas questões de vestibular vão pedir para vocês calcular o domínio da função utilizando a lei de formação, aquela y igual a f de x. Nossa obrigação é lembrar o seguinte, que geralmente, o domínio das funções é real. Geralmente. Agora, existem algumas exceções que eu vou passar para vocês agora. E outra coisa importante, pessoal. Não esqueçam que as funções mais complicadas, como as logarítmicas e as trigonométricas, o domínio vai dar um certo trabalho. As funções normais, as funções comuns, geralmente o domínio é real. 3 exceções básicas. Primeiro, imaginemos uma função y igual a 1 sobre x. Nós temos o x no denominador. Lembra das aulas anteriores, lá em aritmética, que eu te falei o seguinte, que eu não posso admitir nunca o valor do denominador igual a zero. Logo, esse valor de x, ou seja, o seu domínio, é qualquer valor com exceção do zero. Porque se aqui for zero, dará inexistência. Portanto, nesse caso, o domínio é x diferente de zero. Pode ser qualquer valor não nulo. Já o segundo tipo de função de exceção de domínio de função é quando eu tiver uma raiz de índice par e o x estiver dentro dessa raiz. Ele deve ser sempre um valor maior ou igual a zero. Não se esqueça, função trabalha no ambiente real. Então eu devo ter sempre um valor real e não posso chegar aos imaginários. Logo, x tem que ser maior ou igual a zero. E o terceiro caso é o misto dos dois casos anteriores. Nós teremos y igual a 1 sobre. No denominador vamos ter uma raiz de índice par com o x dentro. Primeira análise. Se eu tenho o x embaixo, ele não pode ser zero. Segunda análise, se eu tenho uma raiz com o x dentro, o x não pode ser negativo. Logo, eu tenho como opção os valores estritamente positivos. Portanto, nessa função teremos o domínio x maior que zero. Nós temos 3 tipos de função. A função injetiva, a sobrejetiva e a bijetiva. Alguns livros didáticos colocam também as nomenclaturas injetora, sobrejetora e bijetora. Pois bem, a função injetiva, gente, só lembrando, para analisar o tipo de função, eu tenho que olhar para o contradomínio. Para saber se é função ou não, eu olho para o conjunto de partida. Para saber qual é o tipo de função, eu olho para o contradomínio, ou o conjunto de chegada. Pois bem, a injetiva, nós temos que analisar o seguinte. Os elementos do contradomínio devem estar relacionados uma única vez ou não ter nenhuma relação. Então, eu posso resumir esse conceito no seguinte. Os elementos do contradomínio vão ter, no máximo, uma relação. Ou seja, pode ter uma ou nenhuma. Observe que o exemplo do quadro é de uma função injetiva. Por quê? Ao olhar os elementos do contradomínio, eu percebo que eles possuem uma relação ou nenhuma. Portanto, é um diagrama de uma função injetiva. Já a sobrejetiva, eu tenho que garantir que todos os elementos do contradomínio estejam relacionados. Não importa o número de vezes, deve ter relação. Não pode ficar nenhum sem relação. Pode ser um ou mais. Exemplo do quadro. Nós temos os 4 elementos, todos relacionados.
Veja que o primeiro tem duas relações, não importa. Para ser sobrejetiva, todos devem estar relacionados. Já a bijetiva, ela é uma reunião da injetiva com a sobrejetiva, ou seja, todos relacionados e uma única vez. Então, a bijetiva é a característica comum da injetiva com a sobrejetiva, que seria uma relação para cada elemento. Está aqui o exemplo. Todos relacionados e uma única vez. Resumindo, a injetiva, no máximo uma relação, a sobrejetiva, todos relacionados, e a bijetiva, todos relacionados uma única vez.